Também verificamos que se trata de uma consulta sobre um fato concreto, com muita dificuldade de se fazer a dissociação para respondermos em abstrato, razão pela qual estamos trazendo voto pelo não conhecimento, aliás, pela não admissão da presente consulta formulada pelo senhor Maurício Francisco da Silva, contador da Câmara Municipal de Penedo. Votando também por publicar a presente deliberação e arquivar após o cumprimento dessa deliberação. É como eu estou votando, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, conforme já trazido no relatório do conselheiro Rodrigo, a consulta foi formulada por agente público que não tem legitimidade, uma vez que ele não consta do rol estabelecido no artigo 6º da Lei Orgânica, artigo 6º, inciso 10 da Lei Orgânica desse Tribunal, e ainda que houvesse a legitimidade, o que é trazido à consulta, trazido como consulta nesse processo, na verdade, uma análise específica de despesas realizadas, caso concreto, em face de uma lei municipal. Tendo em vista a ausência desses dois requisitos, a ausência de legitimidade e também não haver dúvida em interpretação de dispositivo legal, nós nos manifestamos pelo não conhecimento da consulta e, consequentemente, pelo arquivamento do presente processo. Com a palavra o conselheiro. Já votei, presidente, já votei. Em discussão, processo. Em votação, conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira substituta, doutora Raquel. Me acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu tinha também a relatar, não para a pauta de hoje, mas que eu tinha solicitado o adiamento da pauta passada para de hoje, e estou solicitando a retirada de pauta. É o processo TC 2913/2010, é um balanço geral, e o processo TC 8475/2013, que se trata de uma representação. Solicitação deferida. Sendo assim, minha pauta também fica esgotada. Pela ordem, conselheira substituta, doutora Raquel. Senhora presidente, embora já tenha assumido o gabinete e o anexo continue com os mesmos assessores trabalhando lá, só ontem a gente conseguiu estabelecer a rede para poder passar os processos do conselheiro Sérgio para mim. Então, a gente não conseguiu pautar, não conseguiu fazer nada. Eu acredito só que semana que vem que a gente vai ter processo em pauta. Agora, eu gostaria de trazer aqui, senhora presidente, só para conhecimento e para ter uma publicidade de que esse tribunal não vai ficar inerte. Desde ontem que estão sendo publicadas reportagens a respeito da situação caótica que se encontra o lixo na cidade de Maceió. Inclusive, procuraram o Tribunal de Contas para que fosse dada alguma informação a respeito. E, embora haja algumas informações distantes de um meio de comunicação para outro, em todos eles reforçam essa situação do perigo à saúde pública em que se encontram, né? Falam que nos bairros mais pobres a situação está crítica. E, em alguns deles, fala que há um contrato temporário que foi firmado pela Prefeitura de Maceió e que essa situação se deve ao problema de transição da empresa que prestava o serviço anteriormente com as empresas que venceram a licitação. Então, não dá para ter para entender muito bem só com essas reportagens. Fiz uma busca no nosso sistema, não há nenhum contrato novo que tenha dado entrada no tribunal, nem dessa eventual licitação que foi feita,
que diz em uma reportagem, nem de contrato temporário com as empresas que ele fala que natural e via ambiental, não há nenhum contrato no sistema do Tribunal de Contas. Até antes de encaminhar um ofício, eu pedi a certificação pelo protocolo, porque como a gente está com problema no sistema, uma questão de prudência, né? Mas não há. Então, só para que fique claro que nós estamos encaminhando um ofício para a Prefeitura de Maceió, né, para entender o porquê dessa situação, se é um problema na execução do contrato anterior, se é realmente um contrato temporário que foi feito e o porquê que foi feito esse contrato temporário. Porque na reportagem que eu vi, se alega que não há nem caminhão de lixo, eles estão fazendo a coleta com caminhões de carga normais, né? Enfim, buscando as informações para que o tribunal tome a posição correta. Só isso, presidente. Obrigada pelas informações, conselheiro. Conselheiro substituto Alberto. Senhora presidente, senhores conselheiros e conselheiras, trago aqui uma proposta de decisão, né, para que vossas excelências apreciem e votem, deliberem, dentro daquela nova sistemática da resolução 05 e 06 de 2018, já aprovada por esse colegiado. O processo é o processo número 1159 de 2005. Trata-se do município de Maragogi. É uma consulta, na pauta tem solicitação, mas é uma consulta, né? A consulta do então prefeito, o senhor Marcos José Dias Viana. E eu vou ler a ementa, para já os senhores terem uma ideia. Indagação sobre a possibilidade de instalação de unidade administrativa em município diverso da sede para o desenvolvimento de atividades jurídico-administrativas, pela admissibilidade no mérito pela possibilidade da instalação do órgão, desde que observados os princípios e normas aplicáveis à espécie. Trata o presente processo de consulta formulada pelo senhor Marcos José Dias Viana, prefeito do município de Maragogi, 2005, objetivando a obtenção de possuído desta Corte sobre a possibilidade legal de instalação de uma sede municipal, assim foi a consulta, na capital do Estado para promoções de atividades jurídico-administrativas e aportou neste gabinete em 26 de nove de 2018, a partir da redistribuição do processo em função da resolução 0306. O consulente submete à apreciação deste tribunal a seguinte indagação, a forma transcrita: solicitar pronunciamento deste egrégio tribunal quanto à possibilidade legal das prefeituras virem instalar na capital do Estado uma sede municipal para o desenvolvimento de algumas atividades jurídico-administrativas que, em decorrência dessa localização, as tornem menos onerosas, mais agilizáveis e com maior facilidade de concretização. Encaminhados os autos à Procuradoria Jurídica, né, até então, na época, o parecer 037/2005 da lava do senhor Luiz Eugênio Pinto Laranjeira, procurador-chefe, também opinou pela possibilidade, né, mas com a resolução normativa 4/2015, não mais emite o parecer. E como é norma processual, já se aplica de imediato. O Conselho Substituto Sérgio Maciel, posicionando-se por meio do parecer 131/2016, opinou por conhecer da consulta para responder nos seguintes termos: não é possível a instalação de uma sede municipal na capital do Estado, vez que esta sede deve obrigatoriamente estar localizada dentro dos limites territoriais do município. É possível a criação de órgão de representação municipal na capital do Estado para o desempenho de atividades jurídico-administrativas, desde que instituído por lei, meio de lei que regulamente seu funcionamento e respeitados os princípios fundamentais da administração pública, dispostos no caput do artigo 37 da Constituição Federal da República e demonstrada a viabilidade econômica. O Ministério Público de Contas, por meio de seu parecer 2541 de 2017, da lavra do Dr. Enio Pimenta, opinou pela admissibilidade da consulta e propôs resposta nos seguintes termos: em razão da autonomia municipal e discricionariedade do agente público, é plenamente possível a instalação de unidade administrativa do município na capital do Estado para a execução das atividades políticas administrativas, seja na forma de órgão, seja através de simples escritório, desde que atendidos os princípios administrativos e os respectivos e os requisitos previstos em lei.
Com a aprovação da Resolução Normativa 06/2018, publicada no Diário Oficial do Estado Eletrônico deste Tribunal, edição de 17 de setembro de 2018, o processo foi distribuído para esse relator. Faço impedimento do conselheiro Rodrigo. Da competência, eu peço vendo aos senhores para pular, né, que essa é óbvia. Da admissibilidade. A consulta formulada perante as Cortes de Contas traduz em meio eficaz de possibilidade. No caso aqui, é o prefeito do município, né, que fez. Então, também eu peço vendo aos senhores para passar ao mérito da questão. Sob a ótica, seguindo os opinativos, o instrumento e a proposição submetida a este tribunal será enfrentada considerando o termo sede municipal como unidade administrativa e não estrito senso sede, porque a sede do município é na cidade de Maragogi, né? Posto isso, né, partindo dessa premissa, irrefutável assentar que a aventada autonomia política se reflete na capacidade de auto-organização do ente federado, cuja função política administrativa é exercida por meio de unidades administrativas, através de transferência de competências, operacionadas por duas formas básicas, centralização e descentralização, e também desconcentração. Sob a autoexposada, tem-se que na perquisição formulada, a dúvida do consulente reside no fato de o tribunal entender legal a instalação de um órgão público municipal, qualquer que seja a denominação utilizada, em área territorial diversa, desconcentração pelo critério territorial. Dessa forma, faço uma proposta de decisão, de uma forma mais abreviada, que é um tema que já é pacífico, né, já é conhecido. Diante de todo exposto e com base no artigo 378 da Lei 5.604, a nossa lei orgânica, combinado com o artigo 38 da Resolução Normativa 03/2001, nosso regimento interno, e nas resoluções 05 e 06 de 2018, acompanho os pareceres do Conselho Substituto e do Ministério Público, faço a proposta de decisão para conhecer da consulta, por atender os requisitos de admissibilidade, tanto de legitimidade como da dúvida, e responder a indagação nos seguintes termos. Fica adstrito ao poder discricionário do gestor a criação de unidade administrativa de ente federado em município diverso de sua sede de desempenho de atividades jurídico-administrativas. Todavia, destaca-se a necessidade de edição de lei que a regulamente, observados os princípios constitucionais norteadores da administração pública, artigo 37, caput da Constituição Federal, e demonstrada a respectiva viabilidade econômica. Também que seja dada ciência dos pareceres técnicos que o fundamento ao consulente e aos seus representantes legais, assim como aos atuais mandatários. Publicar a decisão no Diário Oficial Eletrônico para os fins que seja necessário e também que o tribunal faça a numeração de forma única e sequencial das consultas. É assim como eu proponho essa decisão para os senhores e as senhoras. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, a gente está com a dificuldade, né, todo mundo sabe da instabilidade do sistema, e eu não estou com o parecer aqui em mãos, mas eu lembro desse parecer exarado, e diante do relatório e voto trazido, proposta de voto trazida pelo conselheiro Alberto, eu reitero os termos do parecer 2541/2018 pelo conhecimento da consulta e pela resposta positiva no sentido de se encontrar no âmbito da discricionariedade administrativa do ente municipal a instalação de estrutura administrativa em município diverso, normalmente na capital do estado, onde os municípios do interior precisam dar uns encaminhamentos junto às secretarias, assim como o governo do estado possui um escritório em Brasília para dar o andamento às questões que envolvem relacionamento com a União Federal, por facilitar a comunicação e a tramitação dos encaminhamentos dos processos administrativos. Então, tendo em vista também essa questão da analogia, o Ministério Público se posiciona de forma positiva à consulta formulada pelo prefeito municipal de Maragogi. Em discussão. Em votação. Conselheiro Otávio.
Eu voto com a proposta oferecida pelo conselheiro substituto Alberto Pires. Conselheira Maria Cleide. Também, presidente, eu acompanho o voto proposto aqui pelo conselheiro Alberto Pires. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, me parece que eu me declarei impedido nesse processo por ter proferido parecer como membro do Ministério Público. Se confirma essa... Não, justamente. Na realidade, Vossa Excelência fez só um despacho aqui, né? A emissão do parecer foi da lava do doutor Enio. Mas como fez um despacho, certamente as pessoas, né? O gabinete achou que você poderia. Aí fica. Havia um parecer meu, há um parecer meu nos autos. Não, um despacho. Há um despacho meu nos autos. É só. É porque surgiu uma dúvida minha com relação à amplitude do impedimento, porque aqui se trata de é só dúvida mesmo, desconhecimento. Se trata de um processo em abstrato, né? Nos moldes do que ocorre sem parte, sem interessados. Então, eu vou seguir o entendimento do Ministério Público, me declarar impedido para votar, sem prejuízo de evoluir essa minha avaliação para os julgamentos posteriores quanto aos processos de consulta. Conselheiro Rodrigo, só um esclarecimento. Na verdade, o Ministério Público não alegou o impedimento de Vossa Excelência. Salvo engano, Vossa Excelência que se averbou impedido no processo. Foi isso que eu perguntei. Esponte própria. Foi isso que eu perguntei. Se eu me averbei, sem prejuízo de um momento posterior, eu reavaliar esse entendimento para os processos posteriores. Conselheira substituta, doutora Raquel. Eu também acompanho a proposta de voto do doutor Alberto. Aprovado. Senhora presidente, sem mais pauta. Foi votada a pauta. Concluída, então, a pauta desta sessão, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra mais neste momento, declaro encerrada, em nome de Deus, a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.